Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. As conversas estão acontecendo, né? A primeira proposta que o Borussia fez, ela acho que estava na casa de 8 milhões de euros. Depois disso já teve um aumento aí importante, né, nessa questão. Na Alemanha saem informações de que a negociação está muito próxima de ser concluída e tudo. O que a gente tem aqui, parte do jogador, do próprio Cruzeiro, é que as conversas estão em andamento, não tem martelo batido. O Borussia, ele não vai desistir tão cedo. A informação que a gente tem é que eles querem fechar o negócio nesta janela. O que é o ponto central aí dessa história, né? Hoje, o Cauã tem um valor. Se ele jogar mais, ele passa a se valorizar mais. Ele vai jogar mais? Eu acho que é um ponto, né? Não pelo potencial dele, é jogador para fazer uma venda muito maior, mas para isso precisa de mais jogo, de melhorar o condicionamento físico, e isso é com o tempo. Então, o que eu acho que o Cruzeiro deve estar pensando lá é: fecha uma negociação agora, mantém um percentual ou aguarda. E aí você tem duas possibilidades, né? Ou vai aumentar, ou então vai ficar do jeito que tá, eu acho. Pelo menos isso, né? Aí tem que ver. Eu vejo, assim, uma possibilidade de o Borussia chegar em um valor, mas o pessoal pode esquecer aí, 20 milhões de euros, isso aí não vai chegar, gente. Não adianta aqui a gente chegar aqui e jogar pra galera, né? O Cauã Prats tem que ser vendido agora por 30 milhões de euros, por 20 milhões de euros. Não vai. Se o Cruzeiro vender o jogador agora, ele não vai alcançar esses valores. O que ele pode... E aí já é informação. Para o Cruzeiro negociar o atleta agora, tem que ficar um percentual. Porque aí você faz, dando certo lá, né, no exterior, quando vier uma transferência, se for para o Borussia, entre clubes europeus, eu não tenho dúvida que os valores, se ele der certo lá na Europa, né, os valores vão atingir aí números que é como se você fizesse outra venda, né, se você mantiver um percentual ali de 20%, 30%. Agora, não tem como cravar absolutamente nada aqui, só que o Borussia quer muito e ele vai subindo, né? Não está naquele estágio mais de chegou uma outra proposta. Não, vai conversando, aí aumenta aqui, aí pede mais uma coisa, vai pedindo e vendo aí. Foi mais ou menos o que o Zenit fez com o Cruzeiro, né? O negócio começou lá embaixo, não tinha o Jonathan, teve o Jonathan saiu, o valor aumentou e assim vai, como faz parte uma negociação. E temos que entender também o lado do jogador, né? Nos coloquemos aqui no lugar do Cauã Prats. Tá vindo, não é o... qual clube, hein? Um clube bem pequeno, assim, de um país... Ou um país da Dinamarca, um clube da Bélgica, sabe? Que às vezes participa ali de uma Europa League. Não, o Borussia Dortmund tá em todas as Champions, às vezes faz uma graça ali, né? Às vezes dá uma cutucada no Bayern ali, de Munique, mas é difícil, todo mundo sabe, mas faz movimentações entre os clubes europeus lá que são muito atrativas, né? Então tem a parte também do garoto, e vamos ver, as conversas seguem sem martelo batido. Tudo pode acontecer, viu, Léo Campos? Não vejo assim também o Cruzeiro, porque, gente, vamos ser sinceros também, né? Não vai ficar só saindo dinheiro do bolso do Pedro, não, né? O tempo inteiro, né? Desde que ele comprou aí, é só dinheiro indo embora, né? Então, e outra coisa que eu acho, aí pode chamar todo mundo para o debate, né? Não podemos normalizar que 15 milhões de euros, não estou dizendo que a proposta é essa ou vai chegar nisso. Não é pouca grana não, viu, gente?
A gente está vivendo aí um mundo aí que tratar isso como que mixaria, pô, 15 milhões de euros, 13 milhões de euros. Vamos ver. Eu acho que o principal nisso é o Cruzeiro conseguir, se for mesmo fazer a venda, uma manutenção legal de percentual aí para o futuro. Eu acho que o Pedrinho falar que só venderia o Caio Jorge por 50 milhões de euros inflacionou muito a cabeça do torcedor, né? Então o torcedor imagina assim, agora para um jogador ser negociado tem que ser assim, 30 milhões, 40 milhões de euros. E obviamente cada caso é um caso, e o Cauã Prats, muito jovem, e é reserva ainda, mas com grande potencial, e aí é entender também o que a proposta pode ser interessante. O torcedor ele sempre vai palpitando aqui também, né? Vai colocando números. Por exemplo, o Nando falando que no máximo 15 de euros e 20 de percentual. Mais do que isso, fico surpreso. O Aldo Rodrigues, o valor dele em 15 milhões é uma boa, e garantir uns 10%. Então vejo que a maioria aqui no chat, pelo menos quando sugere alguma negociação, gostaria que o Cruzeiro vendesse e ainda mantivesse um percentual, muito em função do que o Samuel comentou aqui e a gente tem colocado sobre a possibilidade também, se for o caso do Cruzeiro nesse momento negociar com o Borussia Dortmund, de ser uma vitrine, né, Pedro? E é um time que pode ser, na própria Europa ali, uma vitrine ainda maior, uma revenda que poderia vir aí sim bem significativa, bem mais, e ainda assim o Cruzeiro seguir ganhando frutos com o garoto. É isso, Léo. Eu acho que assim, o Cruzeiro tem que tentar ao máximo negociar, e o Samuel já falou sobre isso, um percentual para ficar por aqui, porque o Borussia, por mais que seja um clube importante da Alemanha, né, dentro do que é o futebol europeu, o Borussia hoje ele exporta muito mais atletas ali para as principais equipes do que o contrário. Então, acho que vale a pena e é um mercado interessante. Mas o Cruzeiro, nesse primeiro momento, não sei se é uma intenção do Cruzeiro, ou se é uma possibilidade também, seria legal dar uma olhada no que tem acontecido no mercado, para que o Cruzeiro possa ali precificar o Cauã Prats. Só que o Samuel falou de algo que é muito importante nesse tipo de negociação e nesse momento. É minutagem, é tempo de jogo. E a gente sabe o quanto isso faz diferença. A gente pode pegar, por exemplo, a comparação que algumas pessoas têm feito com o Souza do Santos, né? Mas o Souza jogou muito mais jogos no profissional do que o Cauã Prats. O Cauã Prats, para mim, é um atleta melhor do que o Souza, mas o fato dele ter jogado mais no profissional, dele ter uma amostragem maior, acaba condicionando também essa questão do valor. Estou curioso, né? Assim, eu torço para que, se existir essa possibilidade, para que o Cruzeiro consiga quem sabe postergar essa negociação, deixar para depois, e aí ao longo desse ano que ele possa ter mais oportunidades para esse valor. Eu tenho quase certeza disso. Se o Prats continuar jogando dentro do que ele tem apresentado, a tendência é esse valor aumentar, mas é necessário a gente sempre alinhar expectativas, e eu vi essa questão também dos valores que o Samuel até citou aí, muita gente jogando ali para casa dos 30, 25, a gente pode tirar como base a negociação do Ryan, né? Um atacante, um cara que faz muitos gols, a gente sabe quando que atacante é valorizado, e o Ryan tá saindo aí, a especulação é 35. Então não dá para a gente esperar que um lateral com pouca minutagem vá bater próximo desse valor, mas o Cruzeiro precisa estar muito atento à questão, eu acho, de uma fatia, de um percentual que o Cruzeiro tenha que segurar aqui, porque eu acho que é isso que vai valorizar o atleta no futuro. Boa, eu gostaria, viu, Léo Campos, assim, sabendo que é muito difícil, que não acontecesse por agora, né? Mas tem um preço muito alto, e aí é literalmente um preço mesmo, né? O Pedro conseguiu manter toda a equipe do ano passado e já fazer melhorias, né? E uma delas com investimento muito grande, né? No caso, o Gerson, obviamente. E tem uma questão, né? Ninguém tem bola de cristal para saber, como disse bem o Samuel Venâncio, o que vai virar o Cauã Prats. A expectativa que eu tenho é que vai virar, assim, cara, um jogador de um nível
realmente diferenciado, um nível de estar frequentando seleção brasileira, e se for para o Borussia, né, se tiver alguém aqui no chat que goste do Borussia, vai ficar bravo, mas é verdade. O cara jogou muito no Borussia, é do Bayern. Isso aí já era, isso aí Ou de alguém da Premier League, né, Val? Isso, mas principalmente o Bayern é o tubarão da boca larga, assim, né, nos jogadores do Borussia. Você ia falar alguma coisa, Samuca? Não, eu ia falar isso que o Pedro disse aí. Não, jogou bem lá, ele vai sair para um grande projeto. Sem dúvida. Maior ainda, né? Então, assim, gostaria dentro dessa equação que, por exemplo, o Jonathan Jesus é um jogador que, para mim, tem potencial para crescer mais ainda, mas eu vejo com menos potencial. Mas talvez, né, a situação de elenco do Cruzeiro, mais a avaliação do técnico Tite, por que eu estou falando avaliação de elenco? O Vidalba hoje está machucado, vai voltar antes do tempo? Vai. Mas hoje está fora de combate. Tenham pesado para que o jogador não fosse vendido, né? Por valores que eu acho que. E aí é a minha visão. O que importa é a visão de quem está dentro do Cruzeiro, que é capacitado para isso, né? O departamento de scout acabou não acontecendo essa venda. Como disse bem o Samuel, não dá para a gente normalizar que um valor aí, sei lá, de repente entre 13 e 15 milhões de euros seja uma proposta ruim. Não é de um jogador que jogou pouquíssimo, mas eu acho que é crucial o Cruzeiro manter um bom valor aí, pelo menos 15%, quem sabe, numa venda futura, porque é um jogador que eu tenho até assim, cara, é difícil acreditar que o Cauã Prats tem só 17 anos. Eu acho ele um extra classe mesmo. Acho que vai acontecer dele se tornar um jogador de nível. Esse é aquele que eu teria uma decepção profunda, assim, se não virasse. E não é por ego, não, é porque teria mesmo, porque ele tá tudo lá, sabe? Tá a capacidade técnica, física, a maturidade absurda. Eu só vejo ele tendo condições de melhorar o nível de jogo dele. Gostaria que o Borussia, né, Borussia? Desse um tempo aí agora, mas se não for possível, eu acho que hoje o Cruzeiro tem pessoas, principalmente a figura do Joaquim Pinto, que é um cara que, quando falou a Samuca TV, falou muito dessa experiência que ele tem. Ele realmente tem o conhecimento, tanto para adquirir atletas, quanto também para vender jogadores, sejam jogadores da equipe principal ou jogadores jovens com pouca minutagem, com potencial de se tornarem grandes atletas. E o Cruzeiro está de olho em uma joia do Atlético Paranaense. A Raposa marcou reunião para a próxima quinta-feira com o staff de Bruninho. Meio atacante de só 17 anos de idade que pertence ao Furacão, sua multa rescisória no Brasil é de 32 milhões de reais. Pedro Lourenço, um dos caras mais ricos no mundo do futebol, já cogitou gastar essa grana com a expectativa de que o Bruninho, a médio e longo prazo, renda muito mais dinheiro. Vale a lembrança de que o Atlético Paranaense chegou a tirar uma das joias do Cruzeiro, Vitor Roque. Recentemente houve o troco. O Cruzeiro contratou um lateral direito, o Cauã, que pertencia ao Furacão com o pagamento da multa rescisória. Bruninho, que também é alvo de Red Bull Bragantino e Benfica, ele é monitorado pelo Cruzeiro de perto desde a temporada passada. Bora falar agora sobre o Cruzeiro, que avançou na venda de um lateral esquerdo. Cauã Prats, joia do clube de apenas 17 anos de idade, segue em tratativas com o Borussia Dortmund. A primeira oferta do time alemão, que girou na casa dos 8 milhões de euros, foi recusada. Os alemães não desistiram do negócio e seguem insistindo e melhorando as condições do negócio. O Cruzeiro evita falar em valores. O que eu posso contar é que o número dos sonhos para o Cruzeiro era de 15 milhões de euros, mas para vendê-lo com tais condições, a verdade é que o Cauã precisaria estar jogando com mais frequência. Ele já atuou em 2 partidas nessa atual temporada, fez gol na estreia, mas na temporada passada havia jogado apenas 12 vezes, quase sempre como reserva do Kaique. Diante desse cenário, existe uma possibilidade real de transferência ainda nessa janela, de acordo nessa janela de transferências, para que o Cauã se mude em definitivo para a Alemanha a partir de julho. Ele nem poderia sair agora, porque ainda não tem 18 anos de idade. O Cruzeiro pode até alcançar os 15 milhões de euros, mas isso só ocorrerá se estiverem embutidos bônus. Negociações seguem avançando. Quero fechar o vídeo com informação exclusiva. Matheus Pereira era alvo do Flamengo. O Cruzeiro acertou nos últimos dias a renovação do contrato do meia atacante. O vínculo atual se encerra em junho e ele já poderia assinar um pré-contrato para se mudar de graça para qualquer time do Brasil ou do exterior. O
Cruzeiro não receberia nenhuma compensação financeira a partir de 1º de julho. O contrato com o Cruzeiro foi renovado, o novo vínculo só se encerra em dezembro de 2028. Por conta disso, o Cruzeiro se viu obrigado a fazer o pagamento de luvas, prêmio pela assinatura do contrato, e dá para garantir que o Matheus Pereira passa a ser um dos 3 jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro. Sobre o interesse do Flamengo, uma pessoa do staff do Matheus Pereira me assegurou que o Palmeiras não era o principal interessado. Existia uma consulta do Palmeiras, mas o clube que de fato tentou avançar para contratar o Matheus Pereira de graça no meio do ano foi o Flamengo. O Eduardo Maluf, representante do Matheus Pereira, chegou a conversar com dirigentes do Flamengo, mas a opção do Matheus foi permanecer em Belo Horizonte. Ele é torcedor do Cruzeiro, super adaptado ao clube, respeitadíssimo pelo torcedor do Cruzeiro. Ele preferiu permanecer no Cruzeiro do que ir para o Flamengo, embora com uma compensação financeira extremamente interessante. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. O que você pensa sobre a decisão do Matheus Pereira? Fez bem em permanecer no Cruzeiro? Deveria ter aceitado a oferta do Flamengo? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza?